Trouxemos desde o início do jornal o seguinte para vocês. Há uma conjuntura que ajuda o dólar a descer. Há governos que insistem na concessão de ativos para o setor privado. Há apetite do setor privado por concessões. Então, o que é que está assustando o investimento? O que para tanto a economia? Demos a palavra, então, ao próprio ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, numa entrevista exclusiva à nossa analista de economia, Raquel Landim. Ele disse o seguinte: o problema é o medo com a situação fiscal, a demora nas reformas, o orçamento engessado e poucos recursos para investimentos públicos. Confira a entrevista. Estou aqui com o ministro Tarcísio de Freitas, da Infraestrutura. Boa noite, ministro. Boa noite, Raquel. Ministro, hoje tivemos um vai e vem a respeito do leilão da SEDAI que acontece amanhã. Isso mostra o tamanho da insegurança jurídica que ainda persiste no Brasil. De quem é a responsabilidade por essa insegurança? A SEDAI, o Serviço de Saneamento, é de titularidade dos municípios. O governo do Estado do Rio vai atuar como um facilitador no processo. Então, não cabe à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro interferir no leilão da SEDAI. É um exercício que nós temos que fazer para trazer a segurança jurídica tão necessária. Quem é que vai querer investir no Rio de Janeiro desse jeito? Felizmente, o Brasil é um país de muitas oportunidades, muito resiliente, com excelentes ativos, e isso desperta a atenção dos investidores que estão acolhendo o nosso chamado, os nossos projetos, estão participando dos nossos leilões, mas é preciso botar a mão na consciência e entender que não dá para brincar com isso. A gente está inserido num contexto de uma competição global por recursos, tem liquidez no mundo sobrando. Agora, a gente tem que ser mais eficiente do que os nossos competidores, do que os outros países para trazer investimento. Ministro, o senhor conversa o tempo todo com investidores. É inegável hoje o apetite dos investidores pelo Brasil no médio e longo prazo por conta do sucesso que a gente vê nos leilões. Agora, por que os investidores estão fugindo do Brasil no curto prazo? Raquel, de fato, se a gente parar para pensar, a gente está tendo um boom de commodities, a gente deveria estar tendo apreciação de câmbio e não depreciação de câmbio. A gente tem um sistema financeiro bem consolidado, não temos problema de alavancagem, em tese não temos nenhum grande risco sistêmico. E aí o que pega é a percepção, até que medida o Brasil tem um compromisso com a solvência. Se a gente conseguir demonstrar para o mercado que o Brasil vai fazer o dever de casa, não vai se afastar dos pilares fiscais, e aí de fato o principal risco hoje é o fiscal, a gente vai começar a ver a situação se estabilizando, a procura por moeda estrangeira diminuindo e a gente vai ver o câmbio apreciando. A gente teria condição hoje, de forma estrutural, de estar com um câmbio, sei lá, 4,80, 4,70, e não estamos por causa dessa percepção de risco fiscal. Se a gente conseguir combater isso e mostrar que há, de fato, um inequívoco compromisso com a solvência, a gente deve ter uma estabilidade na questão do câmbio. Ministro, o senhor teve um corte no seu orçamento, no orçamento da sua pasta, de 3 bilhões e 500 milhões de reais. É um dos menores orçamentos da história do Ministério. Quais projetos vão ser mais afetados e o senhor já está fazendo alguma gestão, esforço para recompor esse orçamento? Hoje eu fiz um leilão de 14 bilhões de reais de investimento, que é o da BR-153 Goiás-Tocantins. Isso é 2 vezes, mais do que 2 vezes, hoje, agora com esse corte, quase 3 vezes o orçamento anual do Ministério da Infraestrutura. Vamos continuar nessa pegada, nós vamos continuar oferecendo no mercado projetos para iniciativa privada, porque quanto mais a gente contratar com a iniciativa privada, mais o alivio o orçamento do Ministério. Temos uma questão de curto prazo para resolver, que nós temos que fazer a manutenção dos ativos e a conclusão de obras que estão em andamento. Então nós vamos procurar recompor da melhor forma possível, respeitando as balizas fiscais. Observe que o orçamento foi aprovado com 4 meses de atraso, a gente está indo para o 5º mês. Existem despesas que são feitas mês a mês, então inegavelmente nós vamos chegar no mês de julho, no mês de agosto e vamos ter dinheiro sobrando em algum lugar. Sempre é assim, por mais severa que seja a crise. A gente percebe por esse orçamento que o governo federal praticamente perdeu a capacidade de investimento público, não só de grandes obras de infraestrutura, como de políticas públicas básicas, como o censo. Por que o executivo brasileiro perdeu a capacidade de investimento?
Acho que ao longo do tempo não se fez o dever de casa. A gente teve que criar uma regra para mostrar para o mercado que a gente tinha controle da trajetória da dívida, que é a regra do teto. Não seria necessário se a gente tivesse, por exemplo, uma tranquilidade no que diz respeito a controle de trajetória de dívida. De fato, a gente tem passado por um momento de crescimento de despesa obrigatória e o espaço para despesa discricionária está cada vez menor. Isso só vai ser resolvido quando houver, por exemplo, um esforço de desvinculação de receitas. A gente vai poder, dessa forma, aumentar, por exemplo, a quantidade de investimento público. A gente vai direcionar melhor o gasto. Então a gente precisa, o desafio do Brasil é um desafio de qualidade do gasto. E é inescapável, em algum momento a gente vai ter que enfrentar esse tema. Mas é um desafio político, né, ministro? É um desafio político, sem sombra de dúvida. Basicamente político. Quando que você acha que a gente vai ter condições políticas de enfrentar esse assunto? Eu acho que a realidade vai se impor. Então, vai chegar um momento que todos vão perceber que não há mais como ficar com o orçamento engessado do jeito que está. A gente não pode, todos os anos, ficar disputando um naco de 6% do orçamento geral. O senhor está cotado para estar na chapa do presidente Jair Bolsonaro como candidato a vice-presidente. Vou colocar aqui um jargão militar, então. Se o presidente te chamar para essa missão, o senhor aceitaria? Eu agradeço muito a confiança das pessoas, até a confiança do próprio presidente, só que não existe essa conversa, não tem essa possibilidade. Eu tenho feito um trabalho que é técnico. O sucesso que a gente tem com os investidores, de certa forma, é por causa dessa blindagem que a gente dá para o Ministério, então a gente não deixa a política entrar. É muito importante isso, porque muitas vezes os objetivos eleitorais e técnicos, os objetivos de longo prazo são inconciliáveis. Então é preciso a gente ter a condução técnica, isso implica muitas vezes dizer não para alguns tipos de pleito, mas é pensando no futuro, é pensando no longo prazo, é pensando naquilo que vai dar melhor retorno para o cidadão.